Eu acredito ser muito pertinente para o início de ano. Isso porque todo início de ano nós fazemos planos, nós estabelecemos metas, seja para a nossa vida pessoal, seja para a nossa vida profissional, acadêmica, relacional, vida familiar, vida saudável, enfim. E uma das áreas que eu acredito ser essencial a gente estabelecer planos e metas é com relação à nossa vida espiritual, mas mais precisamente com relação ao serviço cristão. E é sobre esse assunto, sobre o serviço cristão, que eu gostaria de refletir com a igreja. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4. Neemias fica ali no Antigo Testamento. Neemias, capítulo 4. Mas antes da gente estar lendo, eu gostaria de contar uma historinha para introduzir o assunto. Conta-se que havia um grupo de trabalhadores que estavam trabalhando, preparando um terreno para uma construção. Quando passou um desses trabalhadores empurrando um carrinho cheio de entulhos. E ali havia uma pessoa que estava observando. E essa pessoa perguntou para aquele trabalhador o que ele estava fazendo. E aí olhou para aquela pessoa e falou: não está vendo? Estou empurrando um carrinho cheio de entulhos, é óbvio. E logo após veio outro trabalhador também empurrando um carrinho cheio de entulhos. E a mesma pergunta foi feita para ele, o que ele estava fazendo. Então ele parou, ele colocou aquele carrinho no chão, ele ergueu seus olhos para aquela extensão daquele terreno e ele disse: eu estou construindo uma grande igreja. Em muitos momentos da nossa caminhada cristã, nós temos servido ao Senhor como o primeiro trabalhador, sem entender a grandiosidade que nós estamos fazendo. E quando isso acontece, o trabalho cristão, o serviço cristão, ele passa a ser uma atividade a mais na nossa rotina, como o nosso trabalho, os nossos estudos, o cuidado com a nossa família. É apenas uma coisa a mais na nossa rotina. Aí nós vamos ter uma visão míope, que é quem tem miopia sabe do que eu estou falando, uma visão curta a respeito da grandeza do serviço cristão. E aí o nosso envolvimento na missão ele vai ser indiferente e nós precisamos entender, e nós precisamos entender que nós servimos a um Deus grande, que tem um plano grandioso para a salvação da humanidade, na qual ele investiu o que ele mais tinha de precioso, que era seu único filho, Jesus Cristo. Então nós precisamos aprender a ser como o segundo trabalhador dessa história. E eu quis trazer esse assunto porque, para mim, antes de alguém subir aqui no púlpito para falar sobre qualquer assunto, primeiro esse assunto precisa servir para a pessoa. E se eu estou falando sobre serviço cristão, é porque nos últimos meses isso me fez refletir, questionar o porquê, o para quê, como, quando. E eu gostaria que a igreja também refletisse a respeito disso. Em alguns momentos da minha caminhada cristã, talvez eu tenha servido ao Senhor como primeiro trabalhador, sem entender a grandiosidade do que eu estava fazendo. Mas eu aprendi, e a gente como igreja, a gente tem que aprender que a gente precisa ser como segundo trabalhador, entender a grandiosidade que é o serviço cristão. E dentro desse aspecto, a história de Neemias é uma história que se encaixa perfeitamente. Neemias ele veio da descendência daqueles que haviam sido levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E após a queda do Império Babilônico pela Medo-Pérsia, Neemias ele aparece na narrativa bíblica. O nome Neemias significa o Senhor consolou. E Neemias ele possuía um cargo muito importante, de grande responsabilidade, porque ele era copeiro pessoal do rei persa da época. Então ele tinha toda uma influência, ele fazia parte da corte real, ele desfrutava da confiança do rei. E em certo período da história, Neemias ele ficou sabendo da situação em que Jerusalém se encontrava. Ele recebeu a notícia que os muros da cidade haviam sido destruídos, que os portões da cidade haviam sido queimados, e isso deixou Neemias triste, ele ficou extremamente aborrecido. Então ele orou e jejuou a Deus pedindo por misericórdia. E ele foi até o rei, pediu permissão ao rei para que ele pudesse voltar para Jerusalém para reconstruir aquele muro. E o rei ele não só deu a permissão a Neemias, como ele garantiu o material necessário para aquela reconstrução. E ele levou consigo todos os documentos necessários para que garantisse a legalidade das suas ações, mas mesmo tendo toda aquela documentação, Neemias ele enfrentou grande oposição. Sanbalate, Tobias e Gesem, 3 homens poderosos e astutos, tentaram a todo custo prejudicar Neemias. Esses homens, juntamente com seus aliados, eles zombaram de Neemias, eles insultaram,
eles arquitetaram ataques armados, eles planejaram emboscadas, eles espalharam mentira falando que Neemias estava querendo reconstruir aquele muro para causar uma rebelião contra a Pérsia. E eles tentaram fazer com que Neemias caísse no erro de entrar num lugar que só era permitido pelo sacerdote, para que assim o povo desacreditasse de Neemias. E se não bastasse toda essa oposição externa que Neemias enfrentou, ele também enfrentou uma oposição interna, porque ali naquela época estava tendo grandes problemas econômicos e sociais que estavam levando a população de Judá à beira de um colapso. Mas apesar de toda essa oposição, Neemias ele se mostrou um grande líder, porque ele teve habilidade, ele conseguiu promover a organização e a motivação necessária para que aquele trabalho fosse concluído. Ele teve habilidade para interpretar as ameaças externas, ele foi prudente para não cair nas ciladas que eles armaram, e ele soube gerenciar os problemas internos. Eu pedi para vocês abrirem no capítulo 4 de Neemias, acompanhem comigo o versículo 19. Neemias capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Neemias disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo desse muro. Aqui, quando Neemias se refere à reconstrução daquele muro, ele fala que aquela obra ela era grande e extensa. E grande e extensa também é a obra que eu e você temos que fazer. Obra essa que é levar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. No livro O Serviço Cristão, Ellen White ela fala: Deus poderia ter proclamado a sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é o seu plano. Ele escolheu seres humanos, homens cheios de fraqueza, como instrumentos na execução de seus desígnios. A cada cristão é designada uma obra a ser feita, e todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Quando eu me refiro a serviço cristão, eu não estou me referindo apenas ao que é feito aqui dentro da igreja, nessas 4 paredes. É claro que isso precisa ser feito e bem feito, mas isso é o mínimo que tem que ser feito. Porque servir a Deus e trabalhar por Cristo aqui dentro é muito fácil. Mas a gente precisa trabalhar por Cristo e servir, ser servo de Deus na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso lar, aonde a gente estiver. Porque aqui dentro é o mínimo que a gente tem que fazer. Vai muito além. E dentro da grandeza do serviço cristão, eu gostaria de analisar com a igreja 4 aspectos. Primeiro, a grandeza do serviço cristão ela se mostra na atitude de servo. Nós somos apenas servos de uma grande obra a ser feita. E ser servo não diminui a grandeza, porque o maior privilégio que eu e você pode ter é servir a Deus. Nós não somos senhores dessa obra e nós não somos os donos dessa obra. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor para que essa obra ela aconteça entre nós e através de nós. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10, no versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Diz assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, para dar a sua vida no meu e no teu lugar, para que a gente pudesse ter a oportunidade de ter a vida eterna. Muitos de nós, em alguns momentos, acabam se colocando na posição de senhores absolutos. E Deus ele não vai abençoar aqueles que se colocam, que usurpam de uma posição que não é nossa. Nós precisamos entender que nós somos apenas servos. Em 1 Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
há para cada um uma obra a ser feita. E ninguém pode falar que não há onde trabalhar por Cristo. Eu não sei quais são os seus dons, quais são os seus talentos. Talvez você possa falar, Vanessa, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. E eu preciso te dizer que isso não é verdade. Porque por muito tempo eu também achei que eu não tinha nenhum dom e nenhum talento. Porque às vezes a gente acha que dom e talento é aquilo que é feito aqui na frente. É o cantar, é o pregar. Isso faz parte, mas não é só isso, vai muito além. E basta a gente se colocar à disposição que Deus ele vai nos mostrar quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos, e Ele vai nos capacitar para fazer essa obra. A gente precisa viver uma vida com intencionalidade. Mário Cortella, ele fala uma frase que já foi até usada pelo Alex numa meditação, que diz assim: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Deu para entender? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Melhor feito do que perfeito, porque a perfeição nós nunca vamos conseguir atingir, aqui na Terra não. A igreja ela é serva do Senhor e cada um de nós, como membros dessa igreja, somos servos de Deus. E é no serviço que nós vamos encontrar a grandeza como cristão e vamos reconhecer a grandeza da obra de Deus. Abra agora em Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Esse versículo, ele nos mostra que a gente precisa servir a Deus de uma maneira sincera, não de uma maneira fingida. Porque às vezes as pessoas se preocupam em servir a Deus quando alguém está olhando, e aí não é servir a Deus. E dentro desse versículo a gente pode obedecer a duas prerrogativas. Primeiro, que nós não temos que servir por aparência. E segundo, que nós devemos servir de coração, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela vai ser de acordo com a palavra de Deus. Aqui vai estar as nossas instruções do que é o verdadeiro servir. E o verdadeiro servo, ele não vai procurar agradar a si mesmo, os seus próprios interesses, ou agradar os homens, e sim agradar a Deus. E é na palavra de Deus que a gente recebe as orientações de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E é isso que a gente precisa obedecer. Nós precisamos aprender a servir e não almejar ser servido. Segundo aspecto, a grandeza do serviço cristão nos revela que tudo vem do Senhor. Nada provém da nossa capacidade, da nossa inteligência, das nossas estratégias, tudo vem do Senhor. O que nós somos, o que nós temos, o que nós viermos a ser, o que nós viermos a ter, tudo provém de Deus. E quem não entende que nós não passamos de instrumentos nas mãos do Senhor não está apto para essa obra. E a gente precisa lembrar que o instrumento ele não toca sozinho, ele precisa que alguém manuseie ele para que ele possa produzir uma boa música. Novamente, abre em 1 Pedro, capítulo 10, mas agora no versículo 11. 1 Pedro, capítulo 10. 1 Pedro, capítulo 4, desculpa. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Nós vamos usar um pouquinho a Bíblia hoje. Diz assim, Paulo dizendo,
Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus, e que tudo que a gente for fazer, que a gente for falar, que a gente for colocar em ação, tem que ser baseado com a vontade de Deus, e não com o nosso próprio eu, não com a nossa própria vontade, porque a nossa sabedoria humana, ela é falha. Então a gente precisa buscar se orientar dentro do que Deus nos instrui. Em João 15,5, um versículo muito conhecido, diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ramo ele não pode existir independente da videira. E a videira é Deus e nós somos os ramos. Então nós temos uma dependência de uma relação com Deus. Deus ele sobrevive sem nós, mas nós não podemos sobreviver sem Deus. E é por isso que Jesus afirma: sem mim nada podeis fazer. Então, se nós queremos ser úteis na obra do Senhor, no serviço cristão, nós precisamos depender inteiramente de Deus. Terceiro aspecto: a grandeza do serviço cristão manifesta a graça de Deus. A gente já até leu esse versículo, 1 Pedro 4,10, que diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E é pela graça de Deus e somente por ela que nós vamos conseguir ser servos de Deus. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada. Dentro dos ideais dos desbravadores, o voto começa, né? Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Porque se não for pela graça de Deus, a gente não vai conseguir ser puro, bondoso e leal. É somente pela graça. Quando a gente achar que a gente é mais santo que a outra pessoa, isso significa que a gente está mais perdido. Porque quando a gente olha para o nosso próprio umbigo, a gente só vê defeito, a gente só vê o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós carecemos da graça de Deus. Porque o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer, a gente se pega fazendo. E é por isso que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Porque não há obra boa em nós. Quem opera é Deus. Quem serve ao Senhor deve estar com o coração e a mente aberto para sentir e ver Deus agir, para alcançar e transformar as pessoas. O nosso compromisso é sermos instrumentos da manifestação da graça de Deus entre os homens. Por mais que a gente quer ser independente, nós precisamos entender que nós carecemos da necessidade da graça de Deus. Quarto e último aspecto: a grandeza do serviço cristão glorifica a Deus. Em Colossenses 3,17, Paulo disse: em tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Em João 15,8, Jesus ensinou: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A verdadeira obra é aquela que glorifica a Deus, porque ele é o dono legítimo dessa obra. Não é para a glória pessoal de ninguém. Não é... Às vezes a gente faz alguma coisa e fala que está fazendo para a glória de Deus, mas não é a gente que vai falar se a gente está fazendo ou não. E sim os frutos daquilo que a gente está fazendo que vai mostrar se a gente realmente está fazendo para a glória de Deus ou por qualquer outro motivo. Nós vivemos um tempo de puro farisaísmo, onde a gente se diz ser servo de Deus, mas a gente só está preocupado com os nossos próprios interesses. A gente dedica a nossa vida em tantas coisas insignificantes e deixa a desejar aquilo que mais importa, naquilo que Deus está nos chamando para fazer. A gente acaba se autoglorificando e servindo o próprio ventre. Nós devemos trabalhar no reino objetivando a exaltação e a glorificação do nome de Jesus, que é o dono legítimo dessa obra. E nós temos apenas um objetivo, que é salvar do pecado e guiar no serviço. Por mais que esse objetivo ele esteja dentro dos ideais dos desbravadores, ele é o objetivo da igreja como um todo, que é levar a mensagem para as pessoas
apresentar Jesus o Salvador para elas e conduzi-las no serviço cristão. Os rios, eles não bebem a sua própria água. As árvores, elas não comem o seu próprio fruto. O sol, ele não brilha para si mesmo. E as flores, elas não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. E quando a gente pensa em serviço cristão, é servir as pessoas. Em muitos momentos a gente está preocupado em fazer eventos, programações, decorações e tantas outras coisas, e a gente perde o foco que são as pessoas. O trabalho e o serviço cristão é o foco nas pessoas. E em muitos momentos a gente tem perdido isso. A gente tem focado em coisas que não têm tanta importância. Se eu perguntar aqui para vocês, eu tenho certeza que todo mundo tem algum familiar que gostaria que estivesse na igreja, que tivesse aceitado Jesus como seu Salvador, que não está aqui. E às vezes a gente tem dedicado mais tempo em coisas não tão importantes e temos deixado os nossos familiares de lado. E eu falo isso com propriedade, porque eu sou uma pessoa que quando eu planejo alguma coisa, algum evento dentro do clube, algum acampamento, seja o que for, eu gosto que saia exatamente como foi planejado. E aí eu sou chamada de metódica. Tudo bem, não ligo. Mas, em alguns momentos a gente foca tanto nisso, eu já fiz isso, e esquece o principal, que são as pessoas. Então é algo que eu tenho que trabalhar em mim, mas que eu vejo que todo mundo, a igreja como um todo, tem que buscar trabalhar isso, porque o foco são as pessoas. Porque senão não faz sentido estar aqui na igreja. E nós precisamos alcançar as pessoas, nós precisamos cuidar das pessoas, para que a mensagem do advento chegue a todos que precisa chegar. Concluindo, eu até falei para o Nilton, minha mensagem é curta. Com a análise desses aspectos e com a história de Neemias, a gente precisa tirar algumas lições. Não deixe brechas no muro da sua vida. Confie no poder de Deus, não dê ouvido ao inimigo e fique de prontidão. Sanbalate e seus amigos, eles representam bem a atitude de Satanás, porque quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, ele fica furioso. Então ele vai tentar a todo custo nos desmotivar, tirar o nosso foco, ele vai nos zombar, vai insultar a gente, vai usar pessoas às vezes para zombar do povo de Deus, mas o que importa é ser povo de Deus e fazer a obra dele. Se em algum momento a gente se sente desprezado, a gente não tem que revidar. A gente tem que entregar ao Senhor assim como fez Neemias. A gente precisa ter foco na missão. O inimigo ele é astuto e ele trabalha de dentro para fora a fim de impedir a obra. Ele cria confusão, dissensão e desunião na igreja. Que nós não permitamos essas coisas. Que nós possamos ser promotores da paz, da união, da unidade, da ordem. Que nós possamos orar pela igreja. Que eu e você possa se comprometer a servir ao Senhor e a cumprir a parte que nos corresponde para abreviar a volta de Jesus. Porque essa missão é de cada um. Todos nós temos essa missão. E nós sabemos que há muito trabalho a ser feito, nós sabemos que a seara é grande, nós sabemos que há muito o que colher. E nós vamos ouvir um louvor agora no final, e eu gostaria de convidar os irmãos que estão aqui, aqueles que sentirem o desejo de fazerem um compromisso com Deus, para que nesse ano de 2022, fazer um compromisso de atuar dentro do serviço cristão, que vocês possam se colocar em pé no final, que vocês possam dizer ao Senhor, eu estou me colocando, Deus, à disposição para o serviço cristão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E no final desse louvor, nós iremos fazer uma oração pedindo o poder do Espírito Santo.